Será que finalmente teremos a grande luta no passado, a grande batalha final e a inicial entre o Flash e o Flashverso, o grande confronto em The Flash que iniciou a série que nós tanto amamos? Pessoal, sendo muito sincero com vocês, esse vídeo ele tá saindo de última hora. Eu tinha providenciado outro conteúdo um pouco grande que iria sair amanhã, me enxurraram com várias fotos vazadas dos pais do Barry, inclusive do Joe, do Capitão Singh e do próprio Barry. Tudo isso indicando que nesse episódio alguma coisa vai acontecer, que o Barry vai precisar voltar muitos anos no tempo, para uma época em que a mãe dele ainda estava viva. E eu preciso dar a minha opinião sincera para vocês sobre o que eu acho que essas fotos podem estar indicando. Vocês sabem que não existe pessoa neste mundo que mais deseja que esta batalha no passado, que esta luta no passado, na noite em que tudo começou, aconteça. Quem acompanha o canal aqui há 3 anos sabe que eu faço vídeo explicando essa batalha, vídeo analisando essa batalha, vídeo teorizando sobre essa batalha. Grande parte aqui no canal gira em torno dessa luta finalmente acontecer. E assim, pessoal, como é a última temporada de Flash e vão abordar finalmente a origem do Flashverso, a gente não espera nada mais nada menos do que finalmente ter essa noite, ter essa luta, ter esse arco final para concluir de vez o ciclo dessa série. Só que não tinha nenhum indício vazado até hoje de que essa luta realmente iria acontecer. Na verdade, a única coisa que indicava que isso poderia acontecer era aquele traje da primeira temporada e que fica no manequim do Star Labs. Porque pra mim, pelo menos, aquele traje tá lá por uma razão. No final da 9ª temporada, em algum momento, o traje atual do Flash vai ser gravemente danificado, e para fazer um fanservice com as pessoas que estão acompanhando The Flash desde a primeira temporada, o Barry apenas vai pegar o símbolo branco, colocar naquele traje, e ele vai usar aquele traje para voltar no tempo com o Flashverso e lutar, fazendo com que a série sempre tenha sido o que a gente assistiu até hoje, que nada tenha de fato mudado, encaixando perfeitamente todas as peças. Só que agora, aparentemente, vazou fotos da 9ª temporada do pai e da mãe do Barry Allen juntos na rua. E a gente sabe que é o pai e a mãe do Barry e não o Jay Garrick e nem a Speed Force, pela maneira como eles estão na rua e pela maneira como eles estão vestidos. E outra coisa também que faz a gente pensar que são eles é que vazaram fotos do Joe com roupa muito antiga da polícia e do Capitão Singh examinando provas com o Joe no meio da rua. E isso é uma coisa que a gente não vê tipo desde a primeira temporada ou até mesmo antes, não é mesmo? E também vazou fotos do Grant Gustin, né, o Barry Allen, o Flash, passando mal na rua e desmaiado quando o Harry e a Nora Allen estão vendo ele na rua. Evidentemente, o Harry e a Nora não sabem que ele é o Barry do futuro. Eles devem pensar que é um cara, tipo, aleatório que se machucou, que tava passando mal. E aí é que tá o ponto. Essas fotos já fazem a gente teorizar muito, porque não faz muito sentido o Barry atual ele voltar do nada, simplesmente sem motivo ou razão alguma, para aquele dia, horas antes da batalha do passado, e fazer alguma coisa lá. Tipo, não faz sentido ele encontrar com o pai e com a mãe, não faz sentido ele voltar mais cedo pra esperar alguma coisa acontecer, porque aquele é um acontecimento único e fechado. Se ele fosse voltar para aquela noite, o que vai acontecer certamente, ele voltaria na mesma cena em que o Flash do futuro voltou, que é quando o Flashverso volta à noite pelo portalzinho lá da força da aceleração e o Barry segue ele. Então, o fato dele ter voltado para uma época do passado em que a mãe dele tá viva, o pai dele tá vivo e ele tá adulto de dia, isso me deixa preocupado, porque eu tenho muito medo que eles estraguem aquela luta com isso. Tem gente teorizando que ele vai voltar algumas horas antes e depois a luta vai acontecer, mas isso não faz sentido, porque como eu já falei pra vocês, os dois voltam no mesmo momento à noite e eles correm até a janela, quebram a janela e começam a lutar. Ou seja, não tinha um Flash antes daquilo de dia, ou se tinha, ele não tava lá na hora da luta. Então por que o Flash, o Barry Allen, voltou mais cedo? Por que ele tá lá? Aí a gente já pode começar a teorizar algumas coisas. Primeiramente,
Estão dizendo aí que o nome de um dos episódios vai ser New World, se eu não me engano, que é Novo Mundo Parte 1. Pode ser que isso altere completamente a realidade da série, que é o que eu acho que vai acontecer muito nessa nova temporada. O Barry vai voltar no tempo, alguma coisa vai acontecer e vai alterar muito a história, tudo o que está acontecendo vai ser alterado. E aí pode ser que por conta disso a mãe dele volte a viver, ou que ele tenha que ir no passado para consertar algum problema. Eu acho muito estranho o Barry voltar para aquela época do tempo de dia, sendo que ele só deveria voltar para aquela época do tempo à noite. E eu tenho uma pequena teoria aqui, mas se essa minha teoria se concretizar, praticamente a luta no passado da nossa parte, do nosso ponto de vista com o Barry atual, não vai acontecer. O que eu acho que pode acontecer, mas eu espero que não aconteça, que eles podem adaptar, vai dar alguma merda gigantesca na linha do tempo, mas assim, gigantesca mesmo. O Barry não vai saber como consertar e a única pessoa que provavelmente tem alguma coisa a ver ou saberia resolver essa situação seria o Flash do futuro. Aí vocês vão me perguntar por que carambolas o Barry não simplesmente iria para o futuro, tipo 2049, né? Porque eles poderiam dizer que essa versão do futuro 2049 atualmente é a mesma versão do Barry atual e ele não teria o conhecimento ou a informação necessária para resolver a situação. Então teria que ser o Barry Allen do futuro de uma linha do tempo alternativa, porque aquele Barry Allen que tá lá do futuro, que salvou ele criança, é de uma linha do tempo alternativa até o momento. E aí pode ser que por conta daquele Barry Allen ser realmente uma versão diferente, ter conhecimentos e habilidades diferentes, o nosso Barry atual precise de uma informação que somente aquele Barry Allen vai ter. E aí pode ser que por conta disso ele está enfrentando algum problema muito grave, pode inclusive ser por isso que ele está passando mal na rua, que o Harry e a Nora tentam ajudá-lo, mas ninguém vai conseguir. Ele volte horas antes daquela luta acontecer, porque ele não sabe que horas aquilo vai acontecer, não tem no jornal escrito, não tem nenhuma informação. Ele sabe que acontece meio da noite, mas ele provavelmente poderia voltar de dia e esperar tudo aquilo acontecer para quando o Flash do futuro tirar a versão criança e deixar a 5 quadras de distância por aí, ele seguir o Flash do futuro e conseguir falar com ele antes que o Flash do futuro desapareça. Assim, pessoal, conhecendo The Flash, é provável sim que isso possa acontecer, só que não é o que a gente quer, porque se isso acontecer, vai estar óbvio que o nosso Flash atual não vai participar da luta no passado, não é ele que vai voltar no tempo e lutar contra o reverso, e é exatamente isso que a gente quer. Tem uma questão muito complicada de adaptar esse arco, porque eles vão querer colocar a origem do Flash reverso junto da batalha no passado, porque senão não vai ter mais o que fazer depois. Vai acabar os episódios de The Flash e não vão adaptar mais nada. Só que a gente sabe que o Flash Reverso disse no final da primeira temporada que ele passou anos lutando contra o Flash e nenhum dos dois foi forte o bastante para derrotar o outro. Até que num dia ele descobriu o nome do Flash, que era Barry Allen. E aí ele voltou no tempo, o Flash do futuro seguiu ele e rolou toda a batalha. Matters that neither of us was strong enough to defeat the other until I learned your secret. I learned your name, Barry Allen, and finally I knew how to defeat you once and for all. Travel back in time, kill you as a child, wipe you from the face of the earth. But then you, future you, that is, followed me back and we fought. Então pra mim fica um pouquinho complicado pensar que eles vão conseguir adaptar com um prazo de tempo muito curto a origem do reverso e a luta tipo final, né, que marcou tudo que a gente conhece, por assim dizer, de The Flash hoje. Praticamente é evidente que o Barry vai ter que voltar no tempo. Agora, por que ele vai ter que fazer isso? Qual é o objetivo dele? E o que vai estar acontecendo com ele, que ele vai estar passando mal? Mas ele vai voltar no tempo, vai interagir com os pais dele, e os pais obviamente não vão saber quem é ele, né, senão vai cagar toda a linha do tempo pra variar. E alguma coisa vai acontecer no passado, porque a gente viu fotos do Joe com uma roupa de polícia antiga e a gente também viu fotos do Capitão Singh. E isso remete muito de uma época em que eles ainda trabalhavam juntos em casos no meio da rua. Então, realmente, eles vão voltar para muito tempo no passado. E seja lá o que for que aconteça nesse episódio, pode ter um impacto muito grande na série. Talvez seja essa viagem no tempo que traga de volta o Jornal do Futuro. E eu acho muito difícil a CW deixar vazar alguma coisa a respeito desse arco, dessa batalha final do Flash Reverso e do Jornal do Futuro. Eu acho muito difícil. Porque se a CW deixar vazar isso, é quase a mesma coisa que a Marvel ou a Sony vazassem o Todd e o Andrews do filme. Porque é literalmente o que todo fã quer ver.
Então é isso, pessoal, não dá pra saber o que vai acontecer, mas agora eu quero saber da sua parte. Comente aí a sua teoria e a sua opinião sobre essas fotos vazadas e sobre o que você acha que vai acontecer neste episódio, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.